Cumprimentar aqui os membros da mesa e cumprimentar o senador Pedro Simon, que tanto nos orgulha e que deu, pelo que eu pude pegar de últimos ecos, uma palestra fantástica. De forma que a minha, eu diria, como muitas vezes faço com PowerPoint, vou fazer uma apresentação e, às vezes, as pessoas perguntam: o senhor tem alguma coisa a dizer ou o senhor vai apresentar um PowerPoint? Eu vou tentar juntar as duas coisas, tentar transmitir-lhes alguns fundamentos mais teóricos de ética, porque esses fundamentos é que vão nos embasar depois para as nossas atitudes, e, ao mesmo tempo, eu pediria que, se fosse possível, apagar as luzes aqui de cima, nós conseguiríamos fazer a apresentação de forma mais clara. Eu quero ver se eu vou conseguir visualizar aqui. Sim, pode ser. Então, vou fazer o seguinte. Se me permitir, eu vou falar mais próximo aqui para eu poder enxergar também. Tá? Então, a ideia dessa palestra é fundamentalmente um enfoque teórico sobre a ética, de tal forma que nós possamos ter um fundamento mais sólido. Porque, se nós não sabemos por que nós devemos agir de um jeito ou de outro, nós podemos não agir bem. Então, vamos primeiro contextualizar a nossa palestra, e especialmente no dia de hoje, no contexto do que nós estamos passando no Brasil nestes dias. Acho que todo mundo conhece essa figura. O famoso japonês da Federal. E aqui eu presto uma homenagem ao senador Pedro Simon, quando dizia... Eu pergunto se todos conseguem ler aí do fundo. Puxa vida, então eu vou ver se a minha vista está boa. Corrupção se encontra em qualquer país. O problema é a impunidade. Sua Excelência tem um livro publicado sobre a questão da corrupção. Ou seja, o que nós passamos no Brasil durante muito tempo foi uma questão de impunidade. Em outros países, se descobria alguma coisa em relação ao primeiro-ministro, o primeiro-ministro caía imediatamente, já pedia a sua renúncia. Aqui no Brasil, não. Parece que até é questão de ser promovido, já que mostrou que é competente na corrupção, precisa ter um cargo até mais elevado. Vejam que interessante. O ex-ministro da Corte Suprema italiana, que comandou o julgamento da Operação Mãos Limpas na Itália, dizia: quem acabou com a Operação Mãos Limpas foi o cidadão comum. Em que sentido? Quando, no Brasil, agora, eu fui entregar o convite para a minha posse de presidente para o Rodrigo Janot, procurador-geral da República, ele me dizia que até uma deputada da Itália disse a ele: olha, vocês têm que saber quando é que vocês vão parar a Lava Jato. Por quê? Na Itália, enquanto estavam sendo investigados os políticos, estava indo bem porque você estava acabando com a corrupção, discutindo a corrupção na política. Quando começou a chegar no cidadão comum, aí ninguém queria ser investigado. E o que acontece é que nós temos que ter, isso é um elemento muito importante, nós temos que ter a ideia de que nenhum de nós está acima da lei e nenhum de nós está acima da possibilidade de eventualmente começar, no pequeno, a entrar por caminho de corrupção. Por quê? Se nós não damos o rendimento que devemos do nosso trabalho, em termos de tempo, nós estamos roubando tempo
do serviço público. Se nós estamos usando material de serviço público para interesse pessoal, no pequeno nós já estamos errando. É a corrupção do cidadão comum. E o próprio japonês da Federal, nós acabamos descobrindo que ele também tinha os seus pontos fracos. Portanto, cada um de nós é vulnerável e nós temos que ter essa consciência. Eu estou aqui só contextualizando. Um dos autores que mais gosto, ingleses, é o Gilbert K. Chesterton. E ele, nesse livro, O Segredo do Padre Brown, ele dizia, o criminalista, ele vê o criminoso como um ser abominável. Eu vejo o criminoso como eu mesmo. Eu sou capaz de cometer esse crime. Porque todo mundo perguntava para esse personagem do Chesterton, como é que ele desvendava tantos crimes? Ele dizia assim, eu me vejo como o próprio criminoso. E se eu tivesse que fazer esse crime, como é que eu cometeria? E ele descobria. Quando nós, muitas vezes, vemos o outro como que cometeu qualquer deslize com um olhar de reprovação e não com aquele olhar que nós temos que ter de condenar o pecado, mas saber compreender o pecador. Tem que ser punido, tem que ser corrigido, sim, mas sempre compreender que nós também podemos estar errando. Vejam que interessante, né? O ministro Carlos Brito. Operação Lava Jato é uma nova oportunidade do Brasil se passar a limpo. Nós estamos assistindo hoje ao início de um novo governo e ao início de uma nova chance. Quer dizer, esse governo vai ter que mostrar a que veio. Nós, claro, queremos e temos muita esperança, mas vai ter que, por tudo que foi visto do anterior, tudo que foi levantado, desde Mensalão, desde Petrolão, só nos faz ver, pelo menos no Brasil agora, se está passando da corrupção para, saindo da impunidade. Pois bem, continuando ainda nessa fase de contextualização, vejam que interessante. Eu convidei o ministro Zé Gregóri, quando era ministro da Justiça, a dar uma palestra num seminário que eu organizei sobre eficiência e ética na administração pública. E ele disse, mas o que eu vou falar, Ives? Não, fale o que achar de importante, né, como ministro da Justiça. E ele começou dizendo isso. Ética na política é entrar nela com patrimônio e sair dela com praticamente o mesmo patrimônio. Porque política não enriquece ninguém. Quando a gente vê cada fortuna formada pelo exercício da atividade política, alguma coisa está errada na equação. E essa última frase que eu vou colocar, até conversado, de um colega meu aposentado, que eu achei fantástica. Quando eu voltava de um outro seminário, nós nos encontramos no aeroporto, e eu falei que tinha ido falar sobre ética, né? Uma palestra semelhante a essa. E ele soltou a seguinte frase que eu achei fantástica. O que eu não puder contar para a Ângela, eu não posso fazer. A Ângela é a mulher dele. Então, olha, parâmetro melhor. Parâmetro melhor. Quer dizer, aquilo que eu não puder, aquilo que não puder ser divulgado, que as pessoas não puderem saber que está sendo feito, não vou revelar detalhes. Mas quando eu tive, recentemente, alguns dilemas de decisões, como presidente do Tribunal Superior do Trabalho, decisões administrativas, eu me justifiquei diante de magistrados. E alguns, cheguei a escrever, dizendo, olha, meu dilema é esse. E aí um determinado magistrado disse, imagina se essa nota
que o presidente apresentou caísse na imprensa. Eu disse, agora eu estou certo de que eu estou certo. Por quê? Porque se cair na imprensa, eu vou ficar bem. E ficaria bem quem estava preocupado em que a nota caísse na imprensa. Portanto, o que eu não puder contar, expressar, aquilo que não puder ser revelado em termos de conduta moral, é porque não deve ser praticado. Pois isso foi para contextualizar aquilo que eu gostaria de trazer aos senhores e às senhoras em relação a fundamentos de ética. Então, vamos primeiro para a ética geral e depois descer para a ética na administração pública. E eu vou dividir aqui, como eu falo muitas vezes para magistrados, eu vou mostrar como é que é a ética do magistrado, que se exige do magistrado muito mais, mas também a ética do servidor público. Aqui eu cacei no professor Google, falando de ética. Interessante. Escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professora. Então, no fundo, o que se entende por ética? Do ponto de vista etimológico, você tem do latim ethos, do grego ethos e do latim mores. Ética e moral. Ambas significam costume nas duas línguas. O que significa, né, diz, né, um brocado latino, agere sequitur esse. Do agir, né, se extrai o ser. Quer dizer, você vê como funciona uma determinada, por exemplo, na área jurídica, como funciona um determinado instituto jurídico, você diz, a natureza jurídica aqui é esta. A mesma coisa. Como um determinado ser age, você sabe qual é a natureza dele. Pois bem, o costume é o dever ser, o costume é o ser. Ele vai apontar, no caso do homem, para o dever ser. Mas é o costume, é o bom costume, são os bons costumes. Pois bem, há quem distinga a ética de moral. A etimologia não distingue, e na prática as duas coisas significam a mesma realidade, designam a mesma realidade. Eu não posso dizer, por exemplo, que moral seria algo objetivo e ética de um determinado grupo. Por exemplo, você dizer, existe uma ética do mafioso. Você pode matar, você pode roubar, mas você não pode fazer determinadas coisas. Você tem que cumprir a sua palavra. Por exemplo, você dizia, é uma ética. Não é ética coisa nenhuma. Uma vez eu ouvi, né, uma determinada pessoa me dizer assim, Ives, se eu estou contigo, eu estou contigo. E não interessa se você está certo ou se você está errado. Se eu me comprometer contigo, eu estou contigo. Eu digo, não, interessa sim se eu estou certo ou se estou errado. Se você estiver comigo e eu estou errado, você está errando junto. Então, qualquer costume seria válido. Schopenhauer dizia, pregar a moral é fácil, difícil é fundamentá-la. Quer dizer, moralismo, puritanismo, você pode ter aí em qualquer lugar. E muitas vezes é uma moral de fachada, é um verniz de moral, porque quando ninguém está vendo, a pessoa está agindo de forma diversa daquilo que está pregando. Ou a pessoa está convencida de que aquilo é certo, ou do que aquilo é errado, ou não adianta, você vai fazer, o teu agir vai ser pautado pelas aparências e pelo que os outros estão pensando, ou os outros estão querendo de você. E aí você fica uma pessoa muito flexível.
Então, as duas questões cruciais da ética, as duas questões fundamentais da ética são: como eu devo agir? É interessante, quando a gente estuda filosofia, toda a filosofia teórica, toda a filosofia, se a gente for estudar metafísica, se a gente for estudar cosmologia, se a gente for estudar lógica, tudo, no fundo, acaba desembocando na ética, na filosofia prática. Quer dizer, eu quero ter uma visão de mundo para saber como eu vou me comportar diante deste mundo. E a segunda questão, que é muito importante também, por que devo agir assim e não assado? Quer dizer, não é só fazer o bem ou fazer o mal. Eu preciso saber o que é o bem e o que é o mal. Eu tenho que saber distinguir um do outro. O princípio básico da ética é: faz o bem, evita o mal. Agora, você pode me perguntar, bom, isso aqui é certo ou isso aqui é errado? Eu tenho que ter algum critério para saber. Então, quem não sabe por que acaba não agindo bem? Eu não sei. Quer dizer, uma das coisas que mais me chocou quando eu estava no Conselho Nacional de Justiça e tinha que julgar magistrados, eu estava tomando depoimento de um determinado magistrado e ele chega a uma certa altura do seu depoimento, era desvio de dinheiro de um determinado tribunal. Mas sabe, ministro, todo mundo fazia. Chega uma hora que a gente já nem sabe se é certo, se é errado. Na hora, eu interrompi o depoimento dele e disse assim: o dia que o juiz não souber distinguir o certo do errado, ele não pode ser juiz. Perdeu a imparcialidade. Então, vamos aprofundar um pouquinho. Sabem quem que é esse senhor aqui? Quando eu cheguei em Brasília, em 82, eu cheguei a assistir uma palestra dele na UNB, Norberto Bobbio. Ele fazia uma distinção na ética. Ele dizia o seguinte: uma coisa é a ética da convicção, de caráter pessoal, baseada na consciência individual, e outra, diferente, é a ética da responsabilidade do homem público, baseada na razão de Estado, que justificaria o que a ética da convicção não permite, a ética da responsabilidade permite. Os senhores acreditam que pode existir duas éticas? Quer dizer, aquilo que eu não posso fazer pessoalmente, o grupo pode fazer? Absolutamente não. Eu me lembro quando houve a discussão em relação à pesquisa com células-tronco embrionárias. Meu pai foi fazer a sustentação do Supremo em defesa da vida. O ministro Toffoli, na época era advogado-geral da União, foi fazer a defesa da lei. Meu pai defendendo veementemente a vida. Quer dizer, você não pode pegar os embriões agora, puxa, vamos eliminá-los ou vamos fazer as pesquisas, uma espécie de canibalização do ser humano. Você usa o embrião para poder curar um ser humano já nascido. E que foi o fundamento que o ministro, hoje o ministro Toffoli, usou? Norberto Bobbio, ele disse assim: eu entendo, porque meu pai falava pelo amicus curiae, que era a CNBB naquele momento. Eu entendo, a igreja ela se pauta pela ética da convicção, mas o Estado tem que se pautar pela ética da responsabilidade. Aqui, se nós temos muitos embriões aqui, que a gente não sabe o que fazer, então que nós possamos nos desfazer deles, aproveitando para pesquisas ou coisa do gênero. Era quase que canonizar Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Pois bem, não podemos admitir uma dicotomia desse estilo. O homem público também se pauta pela ética da convicção. O que eu não puder fazer na minha vida privada, eu não vou poder fazer na minha vida pública.
e vice-versa. Então, não existe, no meu modo de ver, tal dicotomia, com todas as vênias do professor Norberto Bobbio. Vamos, então, entender um pouquinho, analisando mais profundamente a ética, tá? Para entendermos por que a gente pode querer uma coisa e não poder fazê-la. É interessante, em filosofia, a metafísica, né, ela estuda o ser. A lógica vai se dedicar ao estudo da verdade. A estética vai se dedicar ao estudo da beleza. E a ética vai se dedicar ao estudo do bem. Agora, o bem tem uma faceta metafísica e tem uma faceta ética. Então, aí é que nós vamos ver, aí sim, uma dicotomia. Bem, no sentido metafísico, é tudo que é apetecível, tudo que me atrai. É um dos transcendentais do ser, do ponto de vista filosófico. Olha, eu peço desculpas, eu vou jogar aqui a nossa palestra lá para cima, em termos de exigência de estudo e de análise da realidade. Aristóteles, ele, ao analisar ele dividia as categorias do ser e o transcendentais do ser. Categorias do ser. Substância com seus acidentes. Os acidentes é aquilo que nos distingue. A minha careca, o meu óculos, né, o nosso colega aqui com a barba, o outro com o vestido, o vestido que usa, se é mais gordo, se é mais magro. Então, são os nossos acidentes. Agora, os transcendentais do ser são aquilo que nos identifica. Tudo que existe, dizia Aristóteles, tudo que existe, pelo simples fato de existir, é passível, primeiro, de ser conhecido. Então, ele é verdadeiro. Então, essa cadeira tem a sua verdade. Ela existe. Ela é passível de ser conhecida pela minha inteligência. Segundo, ela é passível de ser admirada. Puxa, olha o design dela, né? Ela até conseguimos fazer que ela se levantasse. Então, tudo que existe é passível de ser admirável, então é belo. Claro que há as gradações da beleza, mas tudo que existe é passível de ser conhecido, é verdadeiro, é passível de ser admirado, é belo, e é passível de ser querido. Então, é bom. É bom no sentido, é um bem no sentido de que nos atrai. Toda a realidade do universo nos atrai, mais ou menos. Agora, no sentido ético, nem tudo que existe me convém, porque pode ser um mal para mim. Eu digo, puxa, que substância fantástica, né? Colorida, tal, lá na farmácia, bebo e, de repente, eu estou na UTI. Aquilo não me convinha, mas me atraiu. Portanto, o bem no sentido moral é só aquilo que aperfeiçoa, que completa o ser humano. É o bem adequado ao sujeito. Portanto, muitas vezes nós erramos do ponto de vista ético porque nós queremos algo que nos apetece, mas aquilo não nos convém, como seres racionais. E às vezes também nem como ser meramente físico. Então, vamos ver aqui, basicamente, e rapidamente, eu peço que até que me controle o tempo, 3 escolas diferentes de ética, 3 visões diferentes de ética. E aí nós vamos entender por que quando nós falamos de ética, há tanta divergência. Então, primeira, a escola aristotélica ou também escola clássica.
Aristóteles, quando ele falava de ética, ele pensava na ética das virtudes. Ética, no fundo, é viver as virtudes, adquirir as virtudes. São qualidades, são capacidades que nós vamos desenvolvendo em nós a ponto de se transformar numa segunda natureza. Agora, a ética clássica, 3 conceitos são muito importantes em matéria de ética. É o conceito de bem, o conceito de liberdade e o próprio conceito de ética. Então, o bem, para Aristóteles, é aquele adequado à natureza. A natureza nossa, a natureza de ser humano. O que nos completa, o que nos aperfeiçoa, o que nos torna melhores, o que otimiza o convívio social. Segundo, a liberdade não é qualquer liberdade. Aristóteles definia a liberdade como autodeterminação para o bem. Aristóteles não dizia que a liberdade é escolher entre o bem e o mal. É autodeterminação para o bem. Eu devo buscar este bem, mas não sou fisicamente compelido. O animal é fisicamente compelido pelo seu instinto. O leão não faz jejum. Se tiver com fome, ele come mesmo. Diziam, que um desses safaristas, saiu lá no safari dele para caçar leão e acabou a munição, saiu correndo, o leão correndo atrás, e ele começou a rezar. Gritar, e quando ele estava lá cercado, já não tinha mais jeito, ele rezou com mais fé ainda, e de repente o leão ajoelhou lá, juntou as patinhas, ele, milagre! E o leão começou a rezar, obrigado, Senhor, por esses alimentos que de vossa bondade recebemos. Não existe, o leão não vai eventualmente fazer jejum porque está na quaresma. O instinto o leva a agir, o homem não. Não vou comer aqui que eu estou querendo emagrecer. Então, a liberdade no homem é uma liberdade de qualidade, ele escolhe o melhor. Ele tem dúvida? Não, o que é melhor? Não vou comer aqui por quê? Dizem que quando você é criança, você come com os olhos. Quando você é adulto, você come com a boca. E quando você é velho, você come com a cabeça. Isso não. Só acaba aquela sopinha. E, por último, a excelência moral como segunda natureza. Homem justo e feliz. O que significa a segunda natureza? Às vezes a gente pensa que ser ético, ou viver a ética, é cada vez aguentar mais firme determinadas tentações. Nossa, mãe, eu vou comentar aqui um episódio que eu achei interessante, para ver o que é, comparando esse tipo de situação. Uma determinada jogadora de um determinado esporte que soube que a sua colega tinha posado para uma revista masculina. Aí ela virou e disse assim, que absurdo, eu nunca me serviria para fazer uma coisa dessas, numa entrevista que ela estava dando. E, no fim da entrevista, ela fez que nem vaca holandesa. Deu 80 litros de leite e depois chutou o balde. Ela disse assim, teria que pagar muito para eu posar nua. Então eu só queria saber o seu preço. Quer dizer, às vezes a gente pensa que a ética é aguentar, até que chega uma hora que ofereceram o nosso preço. Não. Aristóteles, o que ele dizia é o seguinte, na medida em que nós vamos vivendo as virtudes, aquilo passa a se incorporar ao nosso agir. Uma pessoa que fala a verdade habitualmente, quando é colocada numa situação difícil, fala a verdade porque é o normal dela. E um cara que está continuamente acostumado a dar desculpa, a mentir,
se perguntar uma coisa fútil, ele responde já com uma mentira de calibre grande, né? Por que você não veio ontem lá na festa? Porque morreu minha mãe. Ué, mas ela não tinha morrido há 2 meses atrás? Não, mas era a minha mãe de criação. Então, quer dizer, o cara vai se enrolando. A virtude, portanto, é uma segunda natureza, né? Quem tem filho em idade escolar, né? Mas principalmente lá para os 12, 13, 14 anos, né? Moleque, para fazer o moleque estudar, né? Puxa, ficar sentado. Mas você consegue, um dia, ele consegue ficar 15 minutos sentado. Aí você consegue, né, convencê-lo, né, no dia seguinte também, ele consegue ficar 20 minutos. De repente, ele adquiriu o hábito da estudiositas e consegue ficar lá 2 horas sem sair, sem ter que ir no Triângulo das Bermudas, né, que é a televisão, a internet, a geladeira e a cama, né, que é o perigo. Né? Pois bem, a segunda escola de Kant, né, é a ética legalística, a ética dos deveres e das proibições. Bom é o que a lei manda. Então é interessante, quer dizer, não é um bem ou um mal objetivo. É aquilo que o legislador diz. Então eu não sei se é bom ou se é ruim. Me disseram que é para fazer, eu faço. Quando naquele filme já antigo, clássico, Julgamento de Nuremberg, de 1961, os juízes alemães são colocados no banco dos réus, eles se justificam dizendo, não, nós seguimos e cumprimos a lei do nosso país. Ué, mas vocês tinham que perguntar se era justa a lei que mandava esterilizar, né, a pessoa que tinha problema mental, se mandar judeu para campo de concentração era justo. E eles não se perguntavam. Ah, não, mandaram fazer, eu faço. Não, eu tenho que me perguntar se aquilo é certo ou se é errado. A liberdade é uma liberdade de indiferença. É tanto faz escolher o bem ou o mal. Não, tanto faz, não. E a ética é uma espécie de força de vontade de aguentar, resistir. Né? Pô, chega uma hora que ninguém aguenta. Né? E, por último, né, nós temos a ética, a visão utilitarista de Jeremy Bentham, né, que é a ética dos prazeres, é a lei de Gerson. Vamos comparar, o bem é o que dá prazer. Então, eu vou buscar aquilo que me der mais prazer. Então, eu deixo de fazer uma coisa porque pode ser um prazer menor e você pensa, puxa, o cara está sendo ético. Não, é que ele está procurando mais prazer. Vocês querem ver um exemplo que me chocou há anos atrás? Uma propaganda de preservativo do governo em que aparecia o rapaz falando para o pai, dizendo, pai, o pai saindo de casa, pai, leva o preservativo, preserva a mamãe. Claro, uma ética perfeita, né? Desde que não traga a doença para casa, pode fazer o que quiser. Pode ser infiel, pode... o costume socialmente aceito, todo mundo faz. A liberdade de resultado, se eu tiver maior prazer... É interessante a gente ver por que eu quis pôr essas três visões de ética. Porque, em geral, nós, fugindo da ética utilitarista, que a gente vê claramente que ela não poderia sequer ser chamada de ética, a gente acaba caindo na ética kantiana. Quando a gente pega, né, essa visão, né, de puxa, eu não posso isso, eu devo fazer isso. Quando eu falava para juízes, eu dizia, vocês não podem ver o Código de Ética da Magistratura como um monte de proibição. Vocês têm que ver como um monte de virtudes, de qualidades que vocês querem ter. No fundo, na mão de quem
vocês quereriam que o seu processo caísse? Eu queria que o juiz fosse imparcial, independente, célere, justo, um bom gerenciador, administrador de processos. Pois então você seja esse juiz, você adquire essas qualidades. Então, agora eu vou ter que correr, que eu já recebi um aviso aqui que o tempo está passando. Então, o que eu queria me deter é exatamente nessa ética das virtudes. Por quê? Eu lembro que eu tinha um professor de ética na faculdade, que uma vez ele deu um exemplo que eu nunca esqueci, né, comparando Kant com o Aristóteles. Ele dizia o seguinte: imaginem o professor de ética entrando numa sala de garotinhos gregos, no século IV antes de Cristo, e avisando assim, olha, vai ter aula de ética. E a vibração dos greguinhos, dizendo, oba, agora nós vamos aprender o que nos vai fazer felizes, o que nos vai realizar, o que nos vai aperfeiçoar. E passamos por século XVIII, Prússia Oriental, Königsberg, avisando para uns prussianinhos, né, olha, agora vai ter aula de ética com o professor Kant. E eles, usando uma linguagem assim bem traduzida do alemão, pessoal, sujou. Agora vão dizer tudo que a gente não pode fazer. Quando a gente fala de ética, nós temos que ter uma visão otimista. A ética não é conjunto de proibições, não é conjunto de obrigações. São fundamentalmente qualidades que nós quereremos adquirir para nos tornar melhores e fazer melhores os outros. Então, a ética das virtudes, aqui a gente vê lá no teto do Vaticano, né, aqui a virtude da justiça, são fundamentalmente prudência, justiça, fortaleza e temperança. Se dessa palestra guardarem, memorizarem que as 4 virtudes cardeais são a prudência, a justiça, a fortaleza e temperança, e que essas são as 4 qualidades que todo ser humano deve adquirir, e se viver, vai estar de bem com a sua consciência e vai estar agindo bem socialmente, na administração, onde for, já vai ter valido esse tempo que a gente está despendendo aqui nesse seminário. Então, prudência, reta razão no agir. Decidir em cada momento da forma mais acertada. Justiça, dar a cada um o que é seu. Cumprimento de todos os deveres profissionais, familiares, religiosos, sociais. Fortaleza, perseverar na busca do bem árduo, vencer o medo. E temperança, moderar a busca do bem concupiscível, controlar o desejo. Então vamos pensar, como é que um ser humano age? Como é que nós agimos? Como é que um juiz, no meu caso, age? Eu tenho que decidir. Nós estamos continuamente decidindo. Agora, os senhores e as senhoras estão decidindo. Presta atenção ou não presta atenção? Rio ou não rio? Avisa a doutora Márcia, aqui, minha secretária-geral do Conselho, avisa ou não o ministro que está faltando 5 minutos? Né? São decisões que a gente está tomando. Qual é o objeto dessas decisões? Os deveres ou os direitos alheios. Eu vejo muito mais sobre os direitos alheios, não como obrigações, mas algo que eu devo aos outros. Então, o cumprimento desses deveres. Agora, na hora de eu cumprir esses deveres, eu tenho 2 tentações básicas. A tentação do medo e a tentação do desejo. A tentação do medo. Fazer isso aqui vai me dar muito sacrifício, eu vou ficar mal com a minha tribo, eu vou ficar... isso aqui, vou gastar muito tempo. E, por outro lado, a tentação do desejo. Puxa vida, isso aqui é tão gostoso, tão mais fácil, né? Em vez de estudar, ou em vez de eu tomar essa decisão com base na justiça, eu vou tomar
a decisão com base em outros elementos que não são aqueles fundamentais em termos de direito alheio. Então, só para entenderem, aqui nós vamos fazer uma espécie de anatomia interior do ser humano, para a gente entender como é que funciona a nossa cabeça, o nosso coração, os nossos sentimentos. Cada um de nós tem a sua inteligência, e isso é interessante. Sócrates, ele dizia que o homem só erra por ignorância. E o Aristóteles vai dizer, não, ele erra por maldade. Pode, quer dizer, eu posso errar por ignorância, então eu tenho um conceito falso da realidade. Mas eu posso errar por maldade, eu estou mentindo. Eu sei o que é o certo, mas eu estou dizendo o contrário. Então, inteligência, eu tenho vontade, são duas potências da alma diferentes. A inteligência, veja o seguinte, inteligência, eu vou vendo a realidade, conheci, isso aqui é lâmpada, isso aqui é PowerPoint, isso aqui é parede e tal. Depois, eu tenho vontade, né? Me deu vontade de tomar água, né? Então, eu vi o copo e depois de ver que veio a vontade. Então, são duas potências diferentes. Uma é conhecer e outra querer. E nós temos os nossos sentimentos, as nossas paixões, que no animal são os seus instintos, que são amor e ódio, esperança e desespero, alegria e tristeza, medo e desejo, audácia e cólera. Esse é um modelo aristotélico, ele que elencava essas paixões. Pois bem, a gente age com a vontade. A liberdade supõe uma vontade, um autodomínio, autodeterminação. Pois bem, quem que vai mandar na nossa casa? A inteligência ou os sentimentos? Eu ajo por paixão ou ajo por razão? Pois bem, essas 4 virtudes elas vão influir nesses 3 segmentos. A prudência, a virtude da prudência, ela age sobre a inteligência. Ela vai mostrar por aqui, por aqui, por aqui. A justiça, ela age sobre o coração. Iluminada pela inteligência, ela diz, vou fazer isso. Agora, as 2 outras virtudes, a fortaleza e a temperança, elas vão agir sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas paixões. A fortaleza para diminuir o nosso medo, para fazer a gente perseverar na busca do bem árduo. E a temperança é controlar a busca do bem concupiscível, né? Não, agora não. Né? O que eu vejo muitas vezes, infelizmente, às vezes até em decisões de juízes, na hora de fundamentar. Você vê uma fundamentação retórica e uma motivação real subjacente. No fundo, você diz, é o que eu chamo de voluntarismo jurídico. Você vem e diz assim, eu tomei já a decisão, eu quero dar o direito para fulano. Agora tem que arranjar um discurso. Aí eu fundamento lá, vai ter sustentação maior ou menor. Aqui eu vou passar muito rápido, porque seria aqui um quadro de Salvador Dalí. Então, cada uma dessas virtudes está junto dela, como suas partes, outras virtudes. Então, a virtude da prudência, ela supõe o ouvir, que é a docilidade, o refletir, que é o entendimento, o planejar, que é a providência, o decidir, que é a razão. A virtude da justiça pode ser para com Deus, é a virtude da religião. Para com o Estado, é cumprir as leis. Para com os pais, é a virtude da piedade. E com os demais, é a justiça comutativa, né, de igual para igual. A virtude da fortaleza, para resistir, a paciência. Para atacar, é a coragem.
né? E olha, ser paciente, eu estou vendo aqui, né, a paciência de todos aqui está sendo testada, né, na sua fortaleza. Eu espero que não me ataquem, né, se eu demorar mais um pouquinho. E a virtude da temperança é essa moderação e autodomínio. No comer e beber, sobriedade. No sexo, a castidade. Nos bens materiais, o desprendimento. No amor próprio, a humildade. Vejam que interessante. A virtude da humildade, o que ela é? A temperança do amor próprio. É não se julgar melhor do que os outros. Não achar que é o fulano, esse é o cara. Né? Então Deus disse, esse é o cara, e a gente acha que somos nós. Então, já indo para o final, ética como excelência moral, né, a gente vê aqui o Sócrates, né, no dia em que ele foi condenado, né, por corromper a juventude, né, tá dizendo o que eu estou falando aqui, ele poderia estar falando lá para os seus discípulos. E o Platão, na Apologia de Sócrates, ele coloca isso na boca do Sócrates. Julgo que até agora não houve na nossa cidade nenhum bem maior para vós do que este serviço que eu presto a Deus. É que todos os meus passos se reduzem a andar por aí, persuadindo novos e velhos a não se preocuparem nem tanto, nem em primeiro lugar, com o seu corpo e com a sua fortuna, mas antes com a perfeição da sua alma. Ética. Vamos pensar um pouquinho, até do ponto de vista transcendente. Quem acredita numa vida transcendente, num Deus, quer dizer, a única coisa, o único patrimônio imaterial que eu posso levar para uma outra dimensão são as minhas virtudes, e eu acrescentaria os meus amigos, porque esses também vão. Pois bem, isso é o que Sócrates propõe. Platão já dizia, a virtude está em saber escolher o bem em cada momento, saber escolher bem. Aristóteles já dizia, né, que a virtude é o hábito bom adquirido com a repetição de atos bons, com vitórias e derrotas, sabendo recomeçar a cada falha. Quer dizer, o que é uma virtude? É uma qualidade que eu adquiri repetindo atos bons. Vamos pensar num vício, para contrapor? Quando eu começo, por exemplo, fumar, o primeiro cigarro que o camarada fuma, passa mal, aquele negócio assim horrível, mas ele vê os coleguinhas fumando, tal, ele quer lá fazer parte da tribo. Tal. O segundo já aguentou mais, o terceiro, até que chega uma hora que aquilo já é dependência química. Quer dizer, ele adquiriu esse hábito. Pois bem, as virtudes são hábitos bons que a gente foi adquirindo. Né? A fortaleza, temperança, justiça, né? Então, são uma segunda natureza em que se faz mais fácil e natural o ato virtuoso. Cada vez eu vou fazer com mais facilidade. Então, no fundo, na Ética Nicômaco, nós devemos buscar a nossa excelência técnica, que é exatamente se a gente conhece bem o nosso métier, mas fundamentalmente a nossa excelência ética. Porque um fulano muito excelente tecnicamente e muito ruim moralmente, aí é o perigo maior, porque o mal que ele pode fazer é muito maior. Então, são 2 slides para terminar. Quando nós pensamos, né, eu estava falando de toda a fundamentação, né, da ética. Quando nós pensamos nos valores fundantes da nossa civilização ocidental, eu diria, a nossa civilização se apoia em um tripé. Qual é esse tripé? Os 3 pilares, e que a gente não pode esquecer, desprezar e, no final das contas, a gente não sabe por que a nossa civilização começa a se desmoronar, do ponto de vista de corrupção.
Primeiro, religião cristã. O cristianismo nos aponta para os nossos valores. A filosofia grega, a forma de nós pensarmos, a estrutura mental nossa é diferente de outras civilizações. E, por último, o direito romano, a nossa organização, a ideia de direitos humanos, a ideia de defesa. Né? É interessante isso, né? Os outros povos não tinham. Né? Se a gente for comparar, o cristianismo, o princípio da dignidade da pessoa humana é fundamentalmente um princípio cristão. Por quê? Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que aparece, por exemplo, na civilização hindu? Uns são diferentes dos outros, porque uns vieram da cabeça de Brahma, outros dos braços de Brahma, outros dos pés de Brahma. Então, uns vão, as castas, né? Uns vão ter mais direitos. Na visão islâmica, também a diferença entre homem e mulher. A mulher é muito mais objeto, o homem é mais sujeito de direitos. Então, a gente vê que os valores cristãos são fundantes. Filosofia grega. A visão, por exemplo, oriental, é uma visão muito mais de argumento de autoridade do que de argumento de razão. Tanto que o que marca a filosofia grega, o que distingue a antiguidade oriental da antiguidade clássica, é que os gregos começam a não se deixar levar pelas explicações mitológicas ou simplesmente pelo argumento de autoridade. E é interessante, a civilização sino-japonesa, ela é muito mais de respeito aos ancestrais, de se submeter a uma autoridade, do que admitir o argumento de razão. E o direito romano é a estrutura da nossa sociedade. Lendo um livro do Niall Ferguson, que eu recomendo, chama-se Civilização, Oriente versus Ocidente, ele tenta mostrar por que durante 5 séculos, os últimos 5 séculos, o Ocidente acabou dominando todas as outras civilizações. E ele vai dando 7 razões. E na última, eu encontrei esta passagem que eu queria ler para os senhores. Pediram, então, é uma passagem, Academia de Ciências da China, estudando o Ocidente, tentando entender o que explica o domínio do Ocidente. A gente quer entender aqui por que vocês conseguiram, durante 500 anos, ter prevalência no mundo. E o que diz? Pediram que investigássemos as razões para a supremacia do Ocidente em todo o mundo. Primeiro pensamos que era porque vocês tinham armas mais poderosas do que nós. Então pensamos que era porque vocês tinham o melhor sistema político. Depois focamos em seu sistema econômico. Mas nos últimos 20 anos percebemos que o cerne da sua cultura é a sua religião, o cristianismo. É por isso que o Ocidente é tão poderoso, pela base moral de sua vida social. E por que dizia, olha que interessante, por que um chinês pagão dizia isso? Porque ele dizia, a nossa estrutura social, a nossa estrutura administrativa é uma moral de fachada. Se ninguém estiver vendo, a gente faz exatamente o que é o interesse egoísta de cada um de nós. A gente não sabe por quê, está sempre havendo desvio, sempre, vamos dizer assim, a estrutura chinesa é corrompida. Isso que o senador Pedro Simão, no seu livro, colocava, né, a comparação entre corrupção e impunidade. Quer dizer, você pune quando consegue pegar, mas você vê que não há nada interior que faça com que a pessoa perceba. Olha, se estiverem me olhando, se não estiverem me olhando, tanto faz. Eu vou continuar agindo da mesma forma. E eles dizem, esse é o cerne de base moral cristã, no sentido de que a busca da perfeição não é para simplesmente inglês ver.
é porque é algo que diz respeito à minha própria perfeição, que eu mesmo quero buscar. Então, no fundo, ou seja, a moral é interior, por convicções pessoais e não de fachada. Então, aqui eu não vou passar muito rápido. Uma das coisas que mais me chama a atenção nos códigos de ética da magistratura, que são os princípios de Bangalore de 2002, o Código Ibero-Americano de Ética Judicial de 2006 e o nosso Código de Ética na Magistratura Nacional de 2008, que há um princípio que é comum aos três, que é o princípio da integridade. Ou eu vivo na minha vida pessoal esses princípios de justiça, ou eu não vou ser justo no momento em que eu for julgar. Toga não transforma ninguém em super-herói, em santo. O hábito não faz o monge. Se eu não procurar viver essa ética na minha vida pessoal, eu não vou viver na vida, na administração pública e na vida pública. Por isso, no caso, vou colocar o juiz, depois o servidor. Qual que seria o juiz perfeito? Aquele que decide acertadamente e a tempo, prudência, qual o dever a cumprir, o direito a dar, justiça, sem se deixar levar pelas tentações do medo, com a fortaleza, ou do desejo, com a temperança. Por isso, quando a gente pega, no caso do serviço público, nós temos o Código de Ética do Servidor Público, decreto 1171 de 94. Né? Tem em vista, o servidor público sempre tem que estar pensando no bem comum. Quer dizer, ser ético é estar pensando nos outros. Está pensando como que eu vou servir melhor ao meu país, o outro pensando que a minha felicidade é sempre indireta. A minha realização é estar vendo os outros realizados. É a realização de uma mãe, é a realização de um pai. Também tem que ser a realização de um servidor. Eu sempre digo, como ministro, minister em latim é servidor. Eu tenho que ser mais servidor até do que os outros. Então, esses deveres básicos, trabalhar com perfeição, a qualidade, rendimento, produtividade e rapidez. Né? A sociedade espera uma resposta rápida. Né? Então, eu tenho que criar, eu sempre penso, o servidor ele tem que ter duas dimensões. Eu presto um serviço externo. Então, eu vou oferecer um serviço à clientela que for. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que servir aqueles que estão do meu lado. Se eu sou chefe, eu tenho que ser um bom líder, eu tenho que estar preocupado com todos. Se eu estou como subordinado, eu tenho que estar pensando com a cabeça do chefe. Como é que nós vamos resolver esse problema? De tal forma que, ao delegar alguma coisa, eu sei que eu posso ficar tranquilo, que a pessoa já assumiu, né, aquilo como próprio. Terminando, que esse é o último slide. Vejam essa frase do Jorge Chevreul. Os prazeres são para os sentidos, as alegrias para o coração, mas a felicidade é só para a consciência. Prazer, ir para um bom restaurante, né? Qualquer prazer físico, né? É algo que, né, muito efêmero, né? São para os sentidos. As alegrias para o coração, mas ainda são imateriais. Né? Se o meu time ganha, se perde, influencia na minha vida? Não, mas me alegra. Agora, felicidade, essa sensação de plenitude, a gente só tem quando a gente está com a consciência tranquila. Quer dizer, não tem nada que pague esse dormir com a consciência tranquila. A gente pode, às vezes, não dormir com preocupação do excesso de trabalho, por excesso de trabalho, não por ter dilemas morais. Portanto, o sentido da existência, cada um de nós, eu estou falando para servidores públicos, eu também sou servidor público, a gente pode encarar a vida de duas formas, ou como uma missão. Eu não caí aqui no planeta Terra de graça. Não estou aqui por nada.
cada um de nós tem uma missão. Mas tem gente que pensa que veio para um parque de diversão, né? Como se fosse colocar no parque de diversão, uma criança lá no antigo Play Center de São Paulo, vai se divertindo, vai chegando, chega uma hora, né, passou 50, 60, 70 anos, acabou o parquinho de diversão, agora eu vou para outra dimensão ou não. Não, não é isso, a vida não é um parque de diversões. A vida, sim, nós vamos nos divertir muito fazendo felizes aos outros, e aí sendo felizes. Então, a verdadeira felicidade está em servir. Termino com uma frase que eu acho que todos conhecem, do Evangelho. Non veni ministrare, sed ministrare. Acho que todos já vão se recordar. Não vim para ser servido, mas para servir. É essa a nossa missão. Se nós descobrirmos isso aí, nós vamos ser as pessoas mais éticas do mundo e vamos colaborar realmente para transformar esse país daquilo que nós víamos de corrupção para um país em que a gente pode esperar um futuro feliz de desenvolvimento social, econômico, político, jurídico. Por quê? Porque nós fizemos cada um a sua parte, servindo ao próximo como gostaríamos também que nos ajudasse. Muito obrigado.